Eu estudei mais de 100 mitologias, cara, das que sobraram, porque muito foi destruído. Muito foi perdido. Dessas mitologias todas que eu estudei, fui obrigado a estudar, todas elas dizem algo muito claro, Que é um monomito. que é a questão do ovo cósmico. Do? Ovo cósmico. O que é o ovo cósmico? A cosmogênese da nossa realidade. Como surgiu o universo. O Gênesis. Todas elas falam que tudo surgiu através do mito do ovo cósmico. A própria ciência moderna, quando fala do Big Bang, que é uma sopa de quarks e gluons que eu lhe dei no presente inútil daquele saquinho, que ao se expandir, não é explodir, se expandir, teria criado tudo isso que nós conhecemos. Né? A ciência diz, não existia nada, de repente apareceu essa singularidade. A ciência apenas transformou o velho mito do ovo cósmico das mitologias no que ele chama de singularidade. Mas indo para o mal, o que é que as mitologias dizem? Mitologia chinesa, no início não existia nada. Depois surgiu um ovo cósmico, esse ovo ficou, teve uma hora que quebrou, aí do ovo saíram 3 coisas. O Yin, o Yang e Panku, o criador caído no Yang e reconstruído a partir das suas próprias sobras. Como assim? Eu sabia do Yin Yang. E Panku caído no Yang. É isso que a cosmogonia chinesa diz. A hindu diz que não existia nada, surgiu o Anda, que em sânscrito Brahmananda, o ovo de Brahma. Surgiram 2 locas e o criador Brahma caído em uma das locas, por isso que na mitologia se diz que tem o Brahma Loka, que seria um universo paralelo ao nosso, e o nosso é Buloka, universo biológico. O criador caído lá. Como é que esse criador caiu lá? Bem, eu poderia citar aqui 10, 12 mitologias falando do ovo cósmico. Sempre parecidos. Iguais. É mesmo? Ou seja, houve um problema na hora da criação da realidade na qual a gente vive. As mitologias dizem isso há muito tempo. Qual é o problema? O criador caiu. Ou seja... Essa queda significa o quê? Literalmente. Uma queda mesmo? Literalmente. É como se você fosse um criador quântico. Aí você cria uma massa de modelar realidades através da sua Kundalini espiritual. A tua vontade. Aí aqui é um campo de probabilidades, como diz a física quântica. E na hora em que você joga a sua ideia para fazer um colapso quântico, transformar aquilo em realidade, aí você erra. Aí, segundo Todos falam então de um criador que erra. Que errou nesse ponto aqui. Aí o seguinte, dentro do seu crânio tem 100 bilhões de neurônios, que é o seu cérebro. Aí imagine que a gente... Vou pegar uma jujuba dessa aqui, tá? Aí você vai criar isso aqui, aí de repente você cria errado, isso aqui se torna uma espécie de um buraco negro, puxa todos os neurônios do seu cérebro, o seu eu vai junto, mas o seu corpo tomba fora. Aí quando isso aqui colapsa, cria uma blindagem que separa isso aqui do resto. Só que o seu eu, faz de conta que o seu criador, está lá dentro e os 100 bilhões de neurônios do seu cérebro, todos fragmentados pela queda, estão aqui dentro. Aí o seu eu se reconstrói com as partes podres de si mesmo. É isso que todas as mitologias dizem. Então esse ser se construiu mal. O fato de ter se construído mal... ou construído o universo mal? Ele construiu mal o universo. Ou tudo é a mesma coisa? Ele construiu mal o universo e se reconstruiu na parte interna do universo que ele criou da pior forma possível, porque a outra parte dele ficou lá fora. Aí esse ser, por ter surgido para a vida assim, ele faz tudo errado ou muito mal. Ele seria o próprio mal. Eu falei tudo isso para chegar no mal. Então as mitologias, diferentes das religiões... O mal vem do próprio Criador? O mal, o que nós chamamos de mal, veio de um erro do Criador que, sem maldade nenhuma... Não foi proposital. Não foi proposital. É isso que as mitologias dizem. Só que, entenda, mitologia existiu sempre, mas nos últimos 4.000 anos... Quando as religiões surgiram, o que as religiões fizeram? Cancelaram tudo isso aqui.
Porque Para eles, criar uma nova mitologia? sim, eles pegaram um dos entes mitológicos, que é esse criador caído, porque Javé é esse criador caído. O Javé, pai de Jesus, Quando que ele cai? há 13,8 bilhões de anos, no início disso tudo. Quando ele cria tudo? É isso que as mitologias Não, dizem. mas na cara. Bíblia tem algum momento que diz que Javé caiu? A Bíblia, no seu mito da criação, Sei. não. Ah, tá. A Bíblia já Porque não é a Bíblia. Coloca como ele sendo perfeito que não erra, né? Não, a Bíblia não Não? coloca como sendo perfeito. A Bíblia diz o seguinte: a Bíblia toma o mito sumério-acadiano, chamado Enuma Elish, que é o mito da criação, copia e reproduz na Gênesis. Aquela parte de 7 dias, 6 Sim. dias e Aí, 7 mas dias observe, descansou. Deus ia fazendo as coisas, aí como é que a Bíblia diz? E depois que Deus fez tal coisa, ele viu que era bom. Exato. É estranho, né? É estranho, porque é mesmo, né? Mas- Depois que ele faz, ele... Aí no Como céu. se fosse um acidente? Não, ele não sabia o que estava fazendo. Esse é o problema. Aí ele fez tanta coisa, no final ele viu que era bom, mas no sétimo dia aconteceu o quê? Descansou. Descansou. E no mito sumério, como que era? Era a mesma coisa? É isso aqui. É? Ele copiou. Só que, qual o problema? No mito ariano hindu, o que é que acontece com Brahma, que é o mesmo Javé, apenas o nome Sei. é diferente. Brahma trabalhava e de vez em quando ele lona. Ele o quê? Lona, ou seja, dormia, Desmaiava, caía? desmaiava, implodia, entrava em coma. Por quê? Por causa da intensidade da Pelo criação? modo como ele se reconstruiu. Ele se reconstruiu mal porque reconstruiu a partir de si mesmo, ou seja, das suas partes podres. Entendi. Então, veja bem, é assunto para gente adulta. Claro que é. Em cima disso, todas as mitologias afirmavam isso. Quando as religiões surgiram, eles pegaram alguns desses contos aqui, manipularam, esconderam a obviedade de algumas coisas, mas não fingiram que era obra perfeita. Quem inventou que isso aqui era perfeito foi Santo Agostinho de Hipona, no século IV, de saco cheio das pessoas chegarem para ele dizer: Agostinho, diga uma coisa, Deus é bom, é perfeito, é maravilhoso? É. Mas olha a vida é porcaria, porque as espécies nascem todas querendo matar umas às outras, então Deus não pode ter criado isso. Não, a vida é boa, Agostinho não é, é boa, não é. Um belo dia ele deu um murro na mesa e disse: olha, quem a partir de hoje disse que a vida é ruim, vai para o inferno. Então, olha, Deus é maravilhoso, a vida é maravilhosa, e todo mundo tem que agradecer a Deus a dádiva da vida, e acabou-se. Ponto. Isso é teologia. Aí, porque Agostinho disse isso, os católicos, os cristãos, são obrigados a acreditar, e acreditam. Mas nós somos necrófagos, nós comemos cadáveres. Nós, quem? Eu e você, e todo mundo aqui na Terra. Que porra é essa, cara? Não, mas a gente põe sal, pimenta. Menos os veganos, né? Mas assim, que tipo de criação é essa? Em que todo mundo é obrigado a, entre aspas, tomar de outros, matando por corrupção. Segundo as mitologias, o primeiro traço psíquico do Criador quando caiu foi o de sobreviver a qualquer custo na sua criação. Isso aí ele teria corrompido o seu código, e até hoje o código, que é o genoma da gente, os nossos 28.869 genes, trazem essas sequências genéticas que nos obrigam a... Então, assim,